problema que você tem que se resolver, demanda o dia inteiro no gabinete, que chega muita demanda de Minas Gerais inteiro, tanto de organização de demanda de recursos que você tem que fazer, né, das emendas que você tem. Chato pra caramba. Chega muita coisa. Cara, aí que tá. Não é chato. Assim, como eu posso dizer... É cansativo, é desgastante, mas é maneiro porque você fala assim, pô, cara, eu tô conseguindo ajudar um hospital. Eu gosto dessa correria, eu não aguento ficar parado. Sério, você se sente realizado com essa parada? Não é diferente do que você imaginava e o que você encontrou? Assim, os desafios são outros. Por exemplo, na quarta-feira eu era presidente da Comissão de Educação. Então, poxa, era café da manhã, 9 da manhã, pra bater a pauta com o pessoal. Então tinha pessoal do PT, do PSOL, enfim, eu instituí, digamos, esse café da manhã pra poder bater a pauta pra ficar uma coisa mais, digamos, organizada, pra não chegar lá e ficar aquela confusão. Conseguimos aprovar muitos projetos, aí depois dali você tinha outras comissões também que eu participava. Aí, enfim, Brasília, eu falo assim, cara, Brasília acontece de tudo, até nada também. Entendeu? Porque do nada não vai ter nada. Lá é assim. Mas também pode ir porque não tem previsibilidade. Entendeu? Do nada o cara coloca um projeto lá, pô, reforma tributária. Se eu não me engano, foi na hora lá que o cara leu o relatório. Tipo, um negócio super importante que vai mudar. O pessoal colocava lá e, meu amigo, você tem que tomar uma decisão. É complicado. Acredito que agora o Hugo Mota fez algumas modificações com relação à previsibilidade de pauta. Que, pô, dá pra você estudar. Tem que ter. Dá pra você, enfim, mas vai por mim. Geralmente ocorre isso. O pessoal fica sabendo na hora e discussão ali em plenário. Você tem que ver se tem algum jabuti, se não tem alguma pegadinha. Enfim, é perigoso. Jabuti é uma pegadinha? Jabuti é quando o cara, por exemplo, faz um projeto gigantesco, coloca ali algumas coisas no meio que parecem boas, mas na verdade, por exemplo, eu sou contrário ao aborto. E aí a esquerda vai e coloca lá, direito reprodutivo da mulher. Você fala, opa, peraí, eu já sei que isso a esquerda usa para poder tratar a respeito de aborto. Então, o que vocês querem dizer com isso? Então a gente tem que ficar atento em tudo. Óbvio, tem assessoria que nos ajuda, assessoria do partido. Tem muita gente envolvida, a gente não faz nada sozinho, sabe? Mas é muito trabalho, cara, assim, de verdade. Quem fala que o deputado não trabalha e tudo, é porque eles medem a régua deles mesmos. Assim, de cara que não vai. Eu não tenho uma falta em plenário. As faltas que aparecem lá no site de algumas comissões e tal, é porque eu tava presidindo outra comissão. Então não tinha como, enfim... Tá em dois lugares. Tá em dois lugares ao mesmo tempo, enfim. E também várias faltas são justificadas, né? Porque eu tava, por exemplo, em missão oficial. Enfim, é tudo justificado. Mas, por exemplo, na quinta-feira mesmo... geralmente eu visito, como eu te disse, né, alguma instituição, seja de segurança pública ou algum projeto social. Eu estive em Ipatinga agora fazendo uma visita porque ficou alagada por completa a cidade. A gente conseguiu levantar diversas doações, conseguimos levantar carne de um frigorífico, tonelada de carne para poder dar para as pessoas, conseguimos levantar dinheiro para poder reconstruir a casa de uma mulher que foi completamente destruída. Então, assim, é muita coisa real assim que a gente faz. Eu tenho equipe social que recebe demanda todo dia, seja de transferência desse hospital para o outro, de vaga em hospitais, para poder conseguir uma cadeira de roda, entendeu? Então, assim, é muita coisa mesmo. Assim, é um trabalho que, no fim das contas, muita gente ataca, mas se perguntar, eu vou conseguir apresentar, sabe? Não, isso aqui é meu trabalho. Eu tenho um trabalho de representatividade, óbvio, tenho um trabalho combativo, mas isso não me impede também de fazer um trabalho propositivo. Muita gente fala, mas quais os projetos do Nicolas, né? Fala assim, cara, se você for parar pra pensar, eu tenho uns projetos, você pode colocar aí no meu Instagram, você vai abrir, vai estar lá assim, alguns projetos que eu selecionei, digamos, mais importantes que eu acredito, como por exemplo, aumentar penas para atos obscenos em escolas e universidades públicas. Foi um PL meu. Tem um aqui também que isenta do imposto de renda os professores dos primeiros anos do ensino fundamental que passarem uma prova nacional. Então, assim, um teste de qualidade que isenta o cara, ou seja, vai dar mais condição e mais valorização pro professor. O PL 3912, que visa oferecer curso gratuito de Libras para famílias de crianças surdas em universidades e cria o selo de inclusão para empresas que apoiam essa causa. Então, sim, são muitos projetos, sabe, bacanas. Que a gente coloca, só que o Brasil hoje o Brasil ele não anda porque não tem bons projetos. Pelo contrário, a gente deveria reduzir a quantidade de projetos que tem no Congresso, porque são uma quantidade absurda de projetos. Só que assim, quanto mais Estado na vida da pessoa, mais Estado babá que vai cuidar, vai ser pior pro cara. E a gente tá vendo isso, né? Principalmente agora no governo Lula. É imposto atrás de imposto, é arrecadação atrás de arrecadação, é gasto atrás de gasto e, meu amigo, uma hora a tarifa vai chegar.
Então, assim, não cai nesse papinho de que, ai, qual o projeto? Poxa, eu com um vídeo ajudei mais brasileiros do que você a vida inteira. Porque com um vídeo, a gente, né? Não tô falando só eu, não. As pessoas que compartilharam, né? Que ajudaram, fez recuar um ato do governo Lula que iria passar um pente fino nas contas de pessoas principalmente mais pobres. E pessoas também que trabalham na informalidade, né? Então, assim... Quanto de visualização esse vídeo, cara, atualmente? Se eu não me engano, tava 319, 320. Mil? Tá 309 mil? Acho que tá 327 milhões. Milhões, cara. 327 milhões. E aí, duas coisas, né? Primeiro que você colocou um alvo nas costas, né? Sim. Que foi atacado por todo mundo, inclusive imprensa, falando de fake news e tudo mais. O que não colou, viu, Vilela? Não colou? Porque no próprio vídeo eu falo, o Pix não será taxado. Tá bem claro. E assim, foi interessante porque até mesmo a própria... Mas qual foi o discurso, então, a narrativa de que você tava... A narrativa era de que eu deixei bem claro que, primeiro, havia uma desconfiança, ok? Da parte do que eles estavam falando, o que eles iriam fazer e o que eles poderiam fazer. E eu dei alguns exemplos. A questão do sigilo, que o Lula falou que ia acabar com o sigilo do Bolsonaro e não ia ter o dele, e ele colocou o sigilo nos gastos deles e da Janja. Falei com relação à isenção do imposto de renda até quem ganha 5 mil reais, e isso não foi feito até então. E se isso chegar no Congresso, vou apoiar, obviamente, vou votar para que isso seja feito. Claro. Você tem, por exemplo, a questão da própria picanha, assim, que é uma coisa, enfim, mais, digamos, até lúdica, mas na campanha eleitoral foi feito isso. A questão de que ele não iria indicar amigos para o STF, ele indicou 2, que um era o advogado dele e o outro era o amigo pessoal dele, de muito longa data, que é o Flávio Dino. Então eu falei assim, olha, nada nos garante que não podem ser taxados. Que o governo mente, é isso que você está falando. Ah, mas... Não, peraí. Você está querendo dizer, você está falando textualmente que o governo mente. O governo mente, o Lula mente, a Janja mente. E assim, é uma máquina de mentiras. Daqui a pouco você vai falar que o Felipe Neto mente. As comprinhas... ele parou de comentar política. Ele parou, respeita ele. Tá certo. Bem no governo Lula, quando tá tendo recorde de queimadas na Amazônia, quando você tá tendo aí um dos piores índices de economia, quando você tá tendo gás ali do Rouanet de 16 bilhões, você tá tendo aí falta de insulina no Brasil, recorde de mortes em dengue, ele teve uma decisão de não falar sobre política. Respeita o cara, Vilela. Mas aí eu vou fazer o advogado do diabo, o pessoal falando assim, mas e o Bolsonaro não mentia também? Uai, se ele mentia, o problema é dele, uai. Você fazia videozinho? Claro que eu já falei, por exemplo, de pontos negativos, que eu falava, poxa, o Bolsonaro nisso aqui errou com relação a questões do Covid, por exemplo, que ele mesmo depois se arrependeu de várias falas. Agora, eu acho que as mentiras, agora em específico, têm gerado consequências bem grandes na vida das pessoas, né, cara? Quando bate no bolso, também, as comprinhas, por exemplo, da Shine. Tem um tweet lendário, né, da Janja, né? Não vai ser... Qual é que é? Quem vai ser taxado é o... Vê se acha esse tweet aí. Quem vai ser taxado é a empresa, não... Não o consumidor, né? Exatamente. Ele taxado, coloca na tela aí. Janja. É isso, cara, assim... Então, muitas das coisas que o governo acabou prometendo, acabou virando uma mentira, né? Então, mas eu acho estranho, porque o governo e quem apoia o governo, acho que eles não entenderam ainda, né, que o problema não é de comunicação. Porque me parece sempre que eles falam, não, é porque o Nicolas deve ter alguém bancando ele, deve ter dinheiro injetado. Se a gente também fizer uma comunicação boa, a gente bate de frente. Vilela, eles colocaram como se tivessem por trás, né, de mim, marqueteiro do Bolsonaro, meta, né? Colocaram a Meta, colocaram o Mark Zuckerberg, colocaram o Trump, Elon Musk. Acesso à internet, como 300 milhões e tal. E não é... eles não sabem que as pessoas assistem mais de uma vez, né? Cada visualização não representa uma pessoa, né? Então, assim... Você passou 3 segundinhos, já contou uma visualização. Sim. Olha lá, ó. Aí, ó, choquei. A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E não era isso? Envelheceu mal, hein? E não era isso? E não foi isso que aconteceu, né? No fim das contas, tá taxado, né? Só fazer a comprinha aí. E aí você acha que o povo meio que sacou essa parada e tá de saco cheio? Olha, sacou até mesmo porque, primeiro, eu acho que furou uma bolha gigantesca de pessoas que eram de esquerda, pessoas, enfim... É isso que eu vi, pessoas de centro, puto e compartilhando, zoando, porque né? Mostrou uma indignação generalizada, Vilela, do tipo, caramba, velho, verdade.
A Janja tá gastando milhões com Janja Palusa, o Lula gastando nosso dinheiro em viagem internacional, bancando ministro aí viajando de aviãozinho da FAB, e a gente vai pegar... Por que vai passar o pente fino nas minhas contas? Por que não passa o pente fino nas suas contas? Nas contas do ministro do STF. Então, assim, a galera ficou indignada, cara, e parou. Pensou, pô, realmente, talvez eu falo no vídeo, você não precisa não gostar de mim. Você não precisa ser de direita. Pode ser de esquerda, de centro, de pirueta, A4, não importa. Agora, cara, e aí eu termino o vídeo falando, né? Se a gente não parar o Lula vai parar o Brasil. E eu acho que tá caminhando pra isso, assim, real. Eu fico triste que o povo brasileiro só fica indignado quando bate no bolso. Quando diz respeito à liberdade, à educação... Em relação a isso, a galera ficou assustada mesmo. E aí estão querendo colocar isso como se fosse um crime. O que você diz? Desacreditar o governo, não sei. A mulher lá da Globo News lá, falou que desacreditar das medidas públicas é crime. Tipo, agora então a gente não pode falar sobre... Não, o que os jornalistas fazem? Assim, eles não vão poder opinar mais, porque, por exemplo, e mais uma vez, né, fazendo o contraditório, quando eles falavam sobre as medidas do Bolsonaro, que seja na pandemia ou qualquer decisão... Mas ia ser crime também? Ia ser crime também? Não faz sentido. Não, cara, eu acho que nem isso colou também, porque é um absurdo tão grande. Eles ficaram desesperados, porque eles acreditaram que o sucesso do vídeo foi por conta de como eu me comuniquei, ou do estilo de vídeo que eu fiz, mas eu tenho vários vídeos do mesmo estilo. Eu tava de chinelo, assim, como eu sempre vou. Não fiz nada, nenhuma edição fenomenal, foi edição literalmente colocando zoom in, zoom out. Assim, ele colocou fundo preto pra trazer terror. Mas aí, meu amigo, o nego de marketing, os 3 Cs que o Nicolas usou pra poder... Eu não sei dessa. Não, assim, eu vi um vídeo tipo assim, e os caras analisando, porque ele falou dessa forma. Cara, literalmente, as pessoas precisam acreditar de que existem coisas que são naturais, e como uma música que estoura é um fator. Não tem como você, por exemplo, uma música, sei lá, do Kendrick agora, que canta no Super Bowl, They Not Like Us. Aí o cara vai falar, não, vou fazer uma música que vai estourar que nem um dele. Não tem como, não adianta, porque são vários fatores. É o próprio cara, é a música, é o time, é a hora certa, é o conflito dele com o Drake. Então, assim, são muitos fatores pra poder gerar uma música fenômeno. Esse vídeo também fenômeno foi vários fatores. Foi o timing certo, com a comunicação certa, enfim, acredito que com a linguagem certa. Foi várias coisas que gerou isso, sabe? E a eleição de São Paulo aqui, principalmente das prefeituras, mas de São Paulo, que você acompanhou bastante também, eu vi você fazendo vídeos e tal, que, cara, foi uma doideira. E as eleições, eu acho que acenderam uma luz vermelha para a esquerda também, né? Essas últimas eleições. Olha, o que eu acredito? Porque se o Marçal não faz aquela besteira do negócio lá, e aí ele e o Nunes pro segundo turno. Eu acho que daria ambos também. E outra coisa, a diferença é que o Boulos, eu não sei quanto que ele gastou de dinheiro público, mas eu acho que foi mais de 50 milhões. O quê? Foi 89 milhões, se eu não me engano. Ele acha isso daí fácil? O que ele procura lá? Puxa aí. Gasto do Boulos em campanha. Uma grande parcela disso foi dinheiro público e, enfim, o resto não foi. Mas eu acho que foi 89 milhões. Foi a campanha mais cara do Brasil. E assim, teve 50 mil votos a mais só que o Pablo, que não gastou nada de dinheiro público. Então, assim... E teve as redes... Cara, é uma marca absurda. Assim, é uma coisa realmente que você tem que parar e falar, poxa, você não precisa concordar com o cara, mas os resultados que foram oferecidos... Você achou aí, Kratos? Tem uma aqui falando que é 39 milhões, mas era até um determinado momento aqui. Ah, tá. Não, eu tenho certeza, não. Assim, eu tenho pop que eu tenho certeza que é mais, que é bem mais. Então, assim, e ele inclusive gastou, enfim, quase que a mesma quantidade de grana e teve pouco mais só de votos do que da eleição passada também que ele competiu. Mudou tudo, né, cara? O Marçal fez uma campanha de rede social muito forte. Eram 2 campanhas que existiam, né? A da televisão e a da internet, cara. Na internet só dava o ninguém colocava as fichas nele porque ele não tinha tempo de televisão, então, Sim, exatamente. Mas hoje o digital, ele é muito forte, né, cara? Assim, quem que não tá com o celular e mexe no TikTok, mexe no Instagram, o vídeo chega pelo WhatsApp, porque dá pra você mensurar as redes sociais, né? No Instagram, por exemplo, se eu abrir, dá pra ver. E um mês, quanto de gente que alcançou e tal. Só que no WhatsApp não dá. No WhatsApp tem hora que chega um vídeo encaminhado com frequência pra você que você não sabe. Exato, você não tem nem ideia. Não tem ideia. E quantos grupos de família que existe, grupo de amigo, que a gente não consegue mensurar, né? Muita coisa. Outra coisa que... Eu te perguntei o seu posicionamento nesse espectro de direita, extrema direita, porque
quando querem atacar, usam extrema-direita. Você sente atacado como extrema-direita ou não? Cara, todo o bolsonarismo... Eu já fui chamado de ultra-direita. Eu sou tipo um... tem mais do Eu sou que... tipo um Goku, assim. Sou um ultra-blaster-direita. É engraçado que eu nunca vi, isso é verdade, nunca vi uma manchete chamando assim, deputado lulista. Ou deputado de extrema esquerda, eu nunca vi. Ou seja, extremo é só a gente, né? Engraçado. Agora, se ser extremo é, por exemplo, posições que eu tenho, tá, Vilela? Eu sou contrário à legalização das drogas. Eu sou contrário ao aborto. Eu sou a favor da vida em todas as fases. Então, eu direciono emendas também para casos de recuperação de mulheres em vulnerabilidade. Porque também não adianta você falar, tem que viver e depois não cuidar daquela criança. A maior instituição de caridade do mundo chama-se igreja, não chama feminismo, não chama Frida Kahlo. Eu nunca vi uma caridade Dilma. Eu nunca vi um asilo Paulo Freire, não. É sempre a igreja que está à frente desses projetos. Eu sou a favor de um livre mercado, que, enfim, talvez o Estado só chegue para poder regular quando, enfim, tiver imperfeições ali, tiver uma concorrência desleal, por exemplo. Eu sou a favor da valorização da segurança pública. Eu sou a favor do bandido, quando tiver dentro da cadeia, ele pagar a sua pena e depois ele, sem ser reinserido na sociedade, ter condição de trabalhar, mas desde que dentro da cadeia ele possa trabalhar e pagar, enfim, a sociedade com o seu trabalho, a gente não ficar bancando ele. Eu sou a favor de ter prisão perpétua aqui no Brasil, porque tem prisão perpétua para quem eles matam, né? Que é o inocente, mas não tem prisão perpétua para quem comete o crime. Eu sou a favor de crime de corrupção ser ainda mais rigoroso a pena. Então, sim, isso é ser radical. Então, talvez você também seja, conforme a régua deles. Então, eu não tenho dúvidas, cara, que João Batista era um radical. Eu não tenho dúvidas que Martin Luther King, o pessoal chamava ele de radical. Não estou me comparando com esses caras, tá? Pelo amor de Deus. Só estou dizendo que o radicalismo, ele é visto pelos olhos de quem tem pelo ponto de vista, né? Tiradentes foi considerado um radical por lutar por impostos que, pelo amor de Deus, se ele conhecesse o Haddad, ele ia se enforcar. Entendeu? O Haddad era o maior arqui-inimigo de Tiradentes. Então, assim, você percebe que se isso for radical, então tudo bem. Nós somos radicais, então. Eu não tenho problema de receber essa pecha, sabe? Esse rótulo, não. Se as pessoas me conhecerem, entenderem o que eu defendo, talvez você também será um radical. Que no fim das contas, as pessoas só colocam isso para poder tentar descredibilizar. Como eu disse, eles não conseguem emplacar nada contra mim. Então eles precisam colocar algum rótulo. Seja de fascista, de nazista, de machista, qualquer coisa assim. Qualquer isso. Mas são rótulos que, enfim, não tem profundidade. E a tua relação com o Bolsonaro? Onde está o bolsonarismo nesse espectro da direita e qual a tua relação com o Bolsonaro? Cara, eu tenho uma relação excelente com o Bolsonaro. Pergunto várias coisas pra ele, a gente conversa, vou lá no PL, troco uma ideia. Ligo pra ele, quando alguém é fã dele, ele dá um oi e tal. Sempre um cara extremamente disponível, humilde. É uma pessoa que, óbvio, tem enfrentado perseguições. Ele tá inelegível, não é por crime de corrupção, é porque ele fez uma reunião com embaixadores. Eu acho que ainda existem muitas coisas a serem reveladas, que ficou assim enfim, passou na história e a galera faz vista grossa, que literalmente o cara foi um candidato a presidente da República, que um ex-integrante do PSOL tentou matar ele. E a galera, não sabe quem mandou. Um lobo solitário. Pô, será, cara, que é um lobo solitário que do nada, não vou matar o Bolsonaro, vou dar uma facada nele. Então por que não foi atrás disso? Saber quem foi, etc e tal. Se tem pessoas envolvidas, quais foram os advogados, quem bancou os advogados. Foi tudo pro bono, foi um tanto de gente. Vou defender o Adélio pela causa. Pelo quê? Então, assim, eu acho que existem algumas coisas que precisam ser esclarecidas. Obviamente ele não é um cara perfeito, como ninguém é. Mas eu vejo que muita gente se arrependeu, assim, de o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é truculento, o Bolsonaro entra em umas brigas necessárias. Mas no fim das contas, cara, a diferença é gritante, assim. Começando pela primeira-dama até os ministros, assim, sabe? Quando você olha, por exemplo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, Haddad. Quando você pega o ministro dos Direitos Humanos, que saiu agora do governo Lula sobre forte denúncia de assédio sexual contra outra ministra, tá? Só pra deixar claro. E antes era a Damares, que o máximo que eles ficavam zoando ela era de não sei o que da goiabeira. Ou seja, percebe que eram ataques que, assim, o nosso da infraestrutura era do Tarcísio.
Tá compreendendo? Então, assim, eu vejo que há uma diferença, sabe? Eu não tô falando que o governo do Bolsonaro foi perfeito, o melhor governo da história, mas, poxa, coloca na balança aí, cara. Não quero convencer ninguém não, mas coloca na balança, vê o que foi feito em termos de avanço, até do próprio Pix, né, que teve a consolidação, a estruturação do Pix no governo Bolsonaro, veio obviamente lá do Temer, mas Roberto Campos, juntamente com o Paulo Guedes, estruturaram, enfim, modernizou a coisa e colocou para tocar. Teve o Marco Saneamento Básico, Secretaria da Alfabetização, acho que teve muitos avanços. E eu vejo que agora tá acontecendo um retrocesso, e não vejo que só eu tô enxergando isso. Eu acho que o Lula atingiu todos os recordes de gasto de cartão corporativo, enfim, Lei Rouanet com 16 bilhões. Enfim, eu acho que as coisas não tá legal. Tipo, eu queria perguntar pra alguém assim, pô, o que o governo Lula aí fez aí de bacana, assim? Eu confesso que eu não sei te falar, assim, tá? Eu sei falar coisas que o governo Bolsonaro fez, por exemplo, de ruim, e sei falar do bom também. Mas do governo Lula, realmente, assim, até hoje eu não consegui um cara falar assim comigo e me convencer de tipo, não, isso aqui foi bom, cara, o que ele fez aqui foi maneiro. Eu até o final aqui do podcast, eu posso até tentar lembrar, alguém me mandar aqui, e eu falo, de boa. Não tem problema algum com isso. Chegar e reconhecer, não, isso aqui os caras mandaram bem. Foi legal. Para mais vídeos, segue, curte e compartilhe. Obrigado por assistir.